Vamos conhecer hoje, no episódio 5 da série 15 Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática, e do episódio 14 da série 8 Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, o movimento Resiliência Urbana em Ação, RUA, que identifica boas práticas e fomenta soluções interinstitucionais para a gestão de riscos e desastres, sob realização da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Estudos Avançados e Programa de Eixos Temáticos da instituição, Universidade Uninove e Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. O coletivo reúne o apoio de várias organizações não governamentais, instituições universitárias e órgãos públicos. A iniciativa se pauta nas 5 fases do Marco de Sendai: resposta emergencial, recuperação, reabilitação de serviços, reconstrução de cidades e preparação. O documento foi definido na 3ª Conferência Mundial sobre a Redução de Riscos de Desastres, realizada de 14 a 18 de março de 2015 em Sendai, no Japão. Para falar a respeito, recebemos neste bate-papo a pesquisadora porta-voz do movimento, a advogada Tatiana Tucunduva Felipe Cortese, que é mestre e doutora em Ciências, com ênfase em Saúde Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ela é docente do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Unidove e docente de ESG e Direito Ambiental na Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. O movimento Resiliência Urbana em Ação obteve alguns resultados, como 29 boas práticas identificadas de resposta, 154 de recuperação, 210 boas práticas de recursos mapeados e priorizados, 55 de boas práticas mapeadas de reconstrução e 485 de prevenção em 5 encontros técnicos. Olá, é um prazer a gente poder conversar e apresentar esse resultado tão bonito para as pessoas conhecerem e poderem participar conosco. Te agradeço pela oportunidade, e a gente começou o RUA numa conversa entre pesquisadores no Instituto de Estudos Avançados da USP no início do ano passado, onde a gente foi desenvolvendo aí a vontade de trazer mais informação, mais conhecimento, de fato, naquilo que vinha sendo feito sobre gestão de riscos, sobre prevenção de desastres, como que a gente poderia levantar e analisar as ações que estavam sendo realizadas relacionadas aos eventos climáticos extremos, que se tornam cada vez mais intensos, mais frequentes, e que nós, nas cidades, estamos realmente sofrendo os impactos disso. Então, a vontade nasceu daí. Como é que a gente consegue transformar todo esse conhecimento que a gente gera na universidade em ação e em contribuição real sobre aquilo que tem que ser feito, né? E com relação ao que foi apurado, o que você pode dizer assim de exemplos, né, de projetos, enfim, né, voltados para essa questão da resiliência? Então, a gente tem várias questões que foram surgindo, porque o RUA é uma iniciativa onde a gente estruturou por meio de 5 encontros técnicos, e estes encontros baseados no que o nosso documento, que é referência internacional relacionado a desastres, que é o Marco de Sendai, estabelece, onde a gente tem ali as fases que vêm a partir do momento que acontece aquele fator de choque ou de estresse, que pode ser uma tempestade, pode ser uma seca, uma estiagem muito grande, pode ser incêndio, pode ser ondas de calor. A gente tem aí inúmeros exemplos destes eventos climáticos extremos que nós vemos acontecendo, e a partir do momento que um evento ocorre, o Marco de Sendai estabeleceu que nós temos 5 fases para lidar com isso, começando pela fase de resposta emergencial,
passando para a fase de recuperação, depois a fase de reabilitação, reconstrução e, por fim, mas já sendo o início da próxima etapa, que é a prevenção. Então, nós realizamos estes encontros técnicos onde nós convidamos aquelas instituições que de fato atuam a partir do momento que esse evento acontece. Então, nós tivemos mais de 30 instituições participando conosco, foram encontros coletivos pensados em mapear boas práticas, fortalecer essas redes de cooperação, incentivar, de alguma forma, a comunicação entre as instituições, trazer algum tipo de inovação para aquele setor específico ou para a aplicação das políticas públicas que a gente já tem sobre o assunto. E isso não falando somente, né, Sucena, de universidades, porque as universidades produzem o conhecimento, mas a gente precisa ir muito além. Então, a gente pensa, no momento de cada encontro técnico, que a gente precisa ter todos os atores da sociedade sendo ouvidos ali para que a gente avance nessa discussão. Então, a gente convida o poder público, a sociedade civil, a iniciativa privada, para que todos possam trazer os seus pontos de vista dentro de cada fase do Marco de Sendai, e identificamos juntos quais são os desafios a serem enfrentados. Então, esses encontros técnicos culminaram num evento maior que foi realizado na reitoria da Universidade de São Paulo, no dia 24 de abril, ocasião, inclusive, que a gente se conheceu, e nesse momento a gente pôde apresentar parte desses resultados, e o principal achado do RUA, como a gente costuma dizer, é que, de fato, a gente precisa construir uma cultura de resiliência urbana. Nós não temos ainda desenvolvida um aprendizado, no sentido de como que a gente pode se preparar, tanto como pesquisadores, quanto como gestores públicos e até como cidadão, para lidar com esses eventos que estão cada vez mais frequentes. Como que a gente faz a partir do momento que nós recebemos as mensagens e os alertas? Como que a gente consegue pensar na questão de qual é o próximo passo, né? Como é que eu posso contribuir de fato dentro da minha comunidade ali para entender o que tem que ser feito? Por isso que a gente costuma dizer que o RUA ele é feito por pessoas, para pessoas, contando com o envolvimento de todos. E esse apoio institucional para que ele ocorra é muito importante, né? Então, a gente traz em cada um desses encontros as boas práticas que foram mapeadas, tudo isso foi validado com as instituições que participaram, esses dados foram coletados e analisados com uma metodologia própria, e aí, a partir daí, é que a gente vai poder publicar esse livro, que vai sair em breve, já está nos preparativos finais para a diagramação, e onde a gente vai poder apresentar, de fato, com o principal objetivo, que é permitir que o gestor público, com esse material em mãos, ele consiga saber como ele começa a lidar com o assunto. Porque hoje a grande pergunta que chega é de cada gestor que assumiu aí um seu município, como é que ele faz para lidar com essa questão que é tão presente, mas que a gente ainda talvez não tenha o preparo necessário para saber o que fazer. E eu gostaria que você contasse para a gente alguns exemplos dessas boas práticas, né, para a gente poder ter um norte, né, do que realmente tem a ver com a resiliência e como é que a gente se encaixa, né, como cidadão comum se encaixa em todo esse processo também. Então, a gente, como eu comentei, como a gente trabalhou nas fases, cada uma dessas fases, ela traz exemplos específicos, né? Onde a gente consegue identificar, por exemplo, quando eu falo de resposta emergencial, que é aquela primeira etapa, onde aconteceu o desastre, o que eu preciso fazer? A gente identifica como
um primeiro resultado aqui que eu apresento para a nossa conversa, que existem vários meios de comunicação para você tentar acionar as instituições responsáveis por cada ação que tem que ser feita, mas que a gente ainda carece de conectar essas diferentes frentes de ação para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas que estão dependendo ali de um atendimento, né? O que isso significa? Significa que a gente, a partir do momento que a gente identifica quais são ali os problemas encontrados, é bem interessante, porque em dinâmicas participativas, você coloca as instituições para conversar em conjunto e a gente simulou um gabinete de crise, a partir do momento que a gente escolheu um estudo de caso, que foi São Sebastião, que eu posso citar aqui para você como exemplo. Então, assim, tivemos o desastre em São Sebastião, se instalou um gabinete de crise. O que é que se faz a partir daí? Como é que a gente vai discutir, pensar em todos os temas que serão levantados? Porque eu tenho que pensar nas pessoas que estão ainda em risco, eu tenho que pensar nas pessoas que já conseguiram se deslocar das suas casas, deixando tudo o que tem, mas que precisam ir para um abrigo. Onde é que são esses abrigos? Como é que as pessoas alcançam esses abrigos? Quais são as rotas de fuga estabelecidas? Se teve algum tipo de treinamento e simulados para que isso ocorresse com maior tranquilidade, ou se é uma comunidade que vai ter que, a partir do momento que teve o desastre, ela vai ter que correr para tentar salvar o máximo possível. Quem são as pessoas com algum tipo de necessidade especial que vão ter que receber uma assistência mais especializada para conseguir se deslocar? O que a gente faz com os animais? Como que a gente lida, né, com as perdas que ocorrem? Um dos pontos muito importantes que surgiram aí nas discussões do Rua é em relação à saúde mental das pessoas envolvidas nos desastres. Quando a gente fala em alguém que perde não sua vida, porque conseguiu se salvar com uma assistência imediata do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, mas que perdeu, de repente, tudo que tinha como patrimônio, perdeu suas memórias, isso também envolve luto, isso também envolve a necessidade de um cuidado. Às vezes as pessoas ficam sem ter para onde ir e sem saber, inclusive, por quanto tempo essa situação vai perdurar. Então, a gente precisa ter esse atendimento e esse olhar cuidadoso para que as pessoas possam receber uma assistência que é necessária. Um outro exemplo que a gente identificou é na fase de reconstrução. Eu preciso fazer com que aquele local, aquela comunidade, aquela cidade, ela possa voltar a ter a sua vida ativa, econômica, que as escolas funcionem, que a gente tenha os deslocamentos possíveis, porque se reconstruíram vias ou pontes. Então, como é que a gente prioriza quais são as tarefas que têm que ser realizadas? E, principalmente, como é que a gente levanta os recursos necessários para fazer isso acontecer? Quando eu falo de recursos, eu não me refiro somente a recursos financeiros, eu falo dos recursos materiais, dos recursos humanos que são necessários para isso, os recursos tecnológicos que estão disponíveis aí, a gente hoje tem tanta ferramenta digital, como é que a gente usa isso a favor daqueles que mais precisam? Uma outra questão importante, quando a gente fala em prevenção, quais são as ações de prevenção que são realizadas, né? A gente não pode pensar no desastre somente quando ele acontece. A gente tem que pensar no desastre a partir do momento que a gente conseguiu controlar uma situação, como é que eu vou ajudar aquela cidade a voltar à sua vida e como é que a gente vai evitar que novos desastres ocorram com tantas vítimas ou com tantos prejuízos. Então, se você for perceber, é um ciclo contínuo que nós temos ali estabelecido e que a nossa Política Nacional de Defesa e Proteção Civil no Brasil, ela estabelece que a gente precisa de ações sistêmicas. Foi para isso que, inclusive, se desenvolveu um Sistema Nacional de Defesa e Proteção Civil. É por esse motivo que nós temos que pensar numa esfera federal, na esfera regional, que aí são os estados, mas principalmente na esfera local, que é onde o Rua tenta atuar, porque as cidades é que são ali onde as coisas acontecem. E aí, por essa razão, é que a gente precisa pensar
nesses tomadores de decisão, como é que eles estarão com essas informações. Então, o nosso intuito é contribuir desta maneira, pegar toda essa informação que foi coletada e construída coletivamente, porque o RU é uma construção coletiva, e levar isso para todos os prefeitos e prefeitas eleitos, para poder legislativo saber como é que ele pode incluir aquilo, de repente, numa lei de diretrizes orçamentárias, como que a gente consegue vincular campanhas de educação e capacitação para as pessoas saberem como reagir. A gente tem tanto resultado interessante para trazer para a discussão, que a vontade é essa, é extrapolar os muros da universidade e com oportunidades como essa que você nos confere agora, a gente poder levar a informação com o maior alcance possível. A gente tem, na parte da saúde, sempre que são situações aí que envolvem pessoas feridas, o que a gente identificou é que quanto mais rápida você tem a mobilização dos recursos médicos, de fato, faz a triagem e atende, né, quem é mais emergencial, e você consegue deslocar as vítimas mais críticas para hospitais e unidades básicas, melhora esse atendimento, né? Então, uma das emergências, das situações que viram uma boa prática, é você já conseguir ter o município se esquematizar para ter disponibilização de kits de primeiros socorros, caminhões para transporte de insumos e apoio psicológico às vítimas e os familiares, já pronto e treinado dentro do município para depois poder utilizar no momento que é necessário. E duas coisas que aparecem muito, né, em todas as etapas, a parte do envolvimento institucional, então a instituição de fato entender que ela vai precisar já se preparar para reconstruir, e essa é uma boa prática colocada. E a segunda etapa é de comunicar. Funcionam para todas as etapas do Marco de Sendai, são as seguintes. A primeira em relação ao envolvimento institucional. Então, o que colocam como uma boa prática é uma prefeitura do município que tenha uma atuação integrada, onde realmente as secretarias se conversam. Isso significa que, se você tem a ocorrência de um desastre e você precisa entrar em ação, aquela prefeitura integrada, que se comunica, que tem uma atuação institucional bem, bem forte, no sentido até de ter um comitê que converse sobre ou mudanças climáticas ou um comitê municipal de meio ambiente, com áreas aí correlatas, eles conseguem responder de maneira mais pronta e mais preparada. Então, essa é uma boa prática interessante para que gestores públicos estruturem dentro dos seus municípios algo que eles possam, no momento necessário, ativar. E uma outra boa prática levantada também na fase de resposta emergencial, na fase de reconstrução e na fase de prevenção, é a parte da educação climática, como tem sido chamada, né? E tem uma instituição que esteve conosco, que a participante relatou a existência de uma jornada pedagógica para orientar os estudantes e transforma esses estudantes em detetives climáticos por meio de algumas experiências ali dentro das escolas. E essa boa prática, ela traz a possibilidade de você preparar o corpo docente, fotografia social, onde esses jovens, eles criam alguns mapas de risco e eles vão criar planos de contingência de como é que eles lidam com aquela situação. E por incrível que pareça, a gente tem respostas muito interessantes, porque nas escolas a gente se surpreende com a criatividade e principalmente o entendimento que esses jovens têm já dessa situação climática, que é bem diferente da nossa geração, né? Eles já vêm com uma consciência e com uma vontade de que seja diferente, que os resultados apresentados ali nessa jornada pedagógica são bem relevantes. Inclusive, depois isso é levado para uma Olimpíada do Conhecimento, que é uma apresentação dos melhores resultados lá no Palácio dos Bandeirantes, aqui no estado de São Paulo, e tem bastante visibilidade. Então, são as boas práticas assim que eu gostaria de destacar e que realmente fazem a diferença.
E agora, né, a gente está chegando nos momentos finais, eu gostaria que você fizesse suas considerações, fazendo uma inferência com relação à justiça climática e o evento da Conferência do Clima, né, que ocorre em Belém, em novembro, né, que pela primeira vez no Brasil, a COP30. De uma importância tamanha para a gente ter o foco aí, o olhar atento, né, para essa nossa região amazônica, para essa região norte, que tem tanta biodiversidade, tanto valor, e que a gente realmente quer fazer bonito, né? Atendendo à tua solicitação, o que sempre movimentou tanto Rua quanto a minha atuação profissional, a gente conseguir pensar nas possíveis soluções que têm que ser construídas para esses problemas que a gente enfrenta hoje em relação à questão climática, de uma maneira que todos estejam fazendo parte dessa construção de soluções. Então, quando você fala em justiça climática, eu penso imediatamente naquelas pessoas que mais precisam e que realmente não estão incluídas nessas discussões. Muitas vezes até por não entenderem direito o que está acontecendo. E a gente, como cientista, como uma comunidade acadêmica, que tem tanto conhecimento, que tem tantas possibilidades ali de conhecer as pessoas e de alcançar estas pessoas que precisam de informação, é uma responsabilidade muito grande a gente levar a informação de uma maneira acessível, de uma maneira possível, e de uma forma que aquele cidadão e aquela cidadã entenda que ela faz parte dessa construção de soluções. Então, a gente tem que garantir que todas as pessoas estejam dentro do que a gente considera que é uma cidade sustentável, uma cidade humana, uma cidade inclusiva, uma cidade resiliente. E é para isso que a gente tem que trabalhar. E quando a gente pensa na COP30, é justamente a gente trazer essa diversidade regional, essa diversidade cultural, essa diversidade territorial que o Brasil apresenta para o mundo, como algo que agrega valor a essa discussão climática. Vai ser um grande desafio, eu não acho que vai ser fácil. A gente precisa avançar nessas discussões. Só que o que já ficou muito claro nas últimas conferências das partes, e eu acho que esse ano reforça, é a importância que os governos locais têm para construir esses caminhos possíveis. Porque a gente tem nas cidades essa força, esse protagonismo. Então, se a gente conseguir fazer com que a COP30 demonstre, né, o protagonismo das cidades nessa construção por um mundo mais resiliente, e a gente consiga garantir que todos, de fato, sejam incluídos nessa conversa e sejam ouvidos, porque a gente não tem as respostas, mas a gente precisa ouvir aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que são as comunidades ribeirinhas tradicionais, aqueles que habitam as áreas que são consideradas de risco, mas que eles não precisam estudar mudanças climáticas para entender o que acontece, porque eles sentem os impactos e os efeitos das mudanças climáticas na vida corriqueira deles. E esses são os que mais precisam ser chamados para discussão. Então, eu realmente espero que a gente tenha um momento onde a gente consiga mostrar primeiro o valor que o Brasil tem, a quantidade de iniciativas interessantes e que trazem resultados que a gente realiza aqui, e que a gente consiga trazer decisões importantes aí sim tomadas por aqueles chefes de Estado dos países que têm o poder econômico e político para fazer a diferença. Porque a gente está avançando muito pouco nas conferências das partes. E essa é uma que talvez seja esse o nosso papel enquanto Brasil, que a gente possa avançar, que a gente possa levar um recado de que, sim, temos muitos problemas, muitos limites, mas que a gente tem muita vontade de fazer diferente e a gente tem muitos bons exemplos para dar, né? Bom, muito obrigada e que a gente acompanhe mais assim o desenrolar do projeto, né, com novas pautas aí pela frente. Obrigada. Sim, sem dúvida. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e coloco a gente à disposição. Quem quiser saber mais é rua.eco.br
E a gente vai ter todas as informações lá para vocês poderem se inteirar e participar. Participem conosco do Rua. A gente vai sempre recebê-los com muito prazer.